turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já organizou o material necessário para esta aula? Já pegou o seu lápis, o livro e a borracha? Se a resposta for sim, ótimo, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Mas se você ainda não organizou o material, pause o vídeo, procure, organize, deixe tudo bem organizado e bem bonito e depois volte a assistir essa aula. Combinado? Turma, na aula de hoje, nós teremos o momento da acolhida. Vamos continuar fazendo a leitura do livro Pocotó, de Silvana Rando. Depois eu vou explicar o conteúdo e na aula de hoje nós vamos aprender sobre as medidas de capacidade e também de temperatura. Vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática e depois eu vou indicar as páginas da atividade do dia. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos começar a nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar fazendo a leitura desse livro que tem por título Pocotó e quem escreveu foi a Silvana Rando. Nós paramos a nossa leitura nessa página e vimos que o Trovão é um cavalo muito forte e ele tinha um sonho. Ele queria fazer parte da Guarda Real, mas infelizmente ele não era selecionado. Então, neste ano, ele decidiu participar novamente e estava confiante. Veja que ele está na fila esperando para participar da seleção. Só que algo estranho estava acontecendo. Até esse momento, o rei não tinha escolhido nenhum cavalo ainda e ele precisava escolher 10. Veja a expressão do rei. Ele está um pouco irritado porque até agora ele não tinha encontrado nenhum cavalo adequado. Então, nós vamos continuar fazendo a leitura desse livro para saber o que está acontecendo. Vamos lá? Mas, quando o Trovão se aproximou, o rei, muito empolgado, começou a dizer: é esse, é perfeito, vamos ficar com ele. Trovão quase desmaiou de tanta emoção e dessa vez ele foi o único escolhido. Olha só, turma, olha a expressão do rosto do rei, bem empolgado, bem animado, porque tinha encontrado o cavalo perfeito. E o Trovão também ficou muito feliz, tão feliz que quase desmaiou. Trovão, todo feliz, foi levado para dentro do castelo. Olha só, ele sendo levado para dentro do castelo. Observe a menina, ela está falando Pocotó. Por que será que ela está dizendo isso, turma? Vamos continuar a leitura para descobrir. De repente, em sua direção, vem uma garotinha correndo e gritando: Pocotó, Pocotó! Era a princesa Pipoca, que chegou toda amorosa, agarrando o Trovão pelo pescoço. Olha só, a princesa e Trovão. Trovão, sem entender mais nada, foi levado para uma baia muito aconchegante. E a princesa, toda animada, disse: Veja, Pocotó, esta será a sua nova casa. E fique tranquilo, pois vou cuidar muito bem de você. E como cuidou? Olha só, turma, observe a princesa cuidando do Trovão. Foi aí que o Trovão percebeu. Ele não iria trabalhar na Guarda Real. Agora, ele era o Pocotó da princesa. Olha só, turma, o pobre do Trovão não conseguiu realizar o sonho dele, que era trabalhar na Guarda Real. Na verdade, ele foi escolhido para ser o cavalo de estimação da princesa, da filha do rei. Turma, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Então, para saber o que vai acontecer aqui na história do Trovão, você precisa assistir às próximas aulas de matemática. Agora, chegou o momento em que eu escolho algumas palavras do texto.
Turma, as palavras que eu escolhi foi empolgado e aconchegante. Olha só, turma, a palavra empolgado nós encontramos no texto quando o rei percebe que Trovão era o cavalo ideal para sua filha. Então ele fica empolgado. E o que é ficar empolgado? O que é uma pessoa estar empolgado? É quando uma pessoa se encontra excessivamente animado, ou seja, ele está muito animado, muito feliz. Então, essa palavra empolgado significa isso. É quando a pessoa está bastante animada, bastante feliz. Turma, vamos agora analisar a segunda palavra que eu escolhi, que é aconchegante. Nós encontramos essa palavra no texto quando a princesa leva o trovão para sua baia. E o texto fala que a baia dele era muito aconchegante. E o que é um lugar aconchegante? É um local confortável, um local bom, que acomoda, que ampara. Então, é um local muito bom para se estar. Ok, turma? Esse é o significado da palavra aconchegante. Turma, essa foi a acolhida do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da leitura e também das palavras que eu escolhi para vocês. E aí, turma, gostaram da leitura? Gostaram também das palavras que eu escolhi para trabalhar com vocês? Eu espero que sim. Veja que na leitura de hoje, nós vimos que o cavalo trovão ele foi selecionado e ele ficou muito empolgado porque ele conseguiu finalmente o objetivo dele, que é trabalhar na guarda real. Mas quando ele foi levado para o castelo, nós percebemos que, na verdade, ele foi escolhido para ser o cavalo da menina, da princesa, da filha do rei. E ela cuidou muito bem dele, não é isso, turma? Até aqui nós vimos que a princesa cuidou muito bem do cavalo trovão. Então, para descobrir o final dessa história, você precisa assistir às próximas aulas de matemática. Agora, nós vamos começar a explicar o conteúdo do dia. E eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá? Então, turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos continuar falando sobre grandezas e medidas. Vamos aprender sobre as medidas de temperatura. No Brasil, a escala utilizada para expressar a temperatura é a Celsius, e este é o símbolo. Nome atribuído em homenagem ao astrônomo sueco Andrés Celsius, que a desenvolveu em 1742. Na escala Celsius, as temperaturas são medidas acima ou abaixo de zero. Agora, turma, eu quero que vocês entendam que o principal instrumento para a medição de temperatura é o termômetro. Os mais conhecidos são os analógicos, que é esse da figura 1. Ele é constituído por um tubo graduado com um líquido no seu interior, e esse líquido pode ser mercúrio ou álcool. E também temos os termômetros digital, que é esse da figura 2. Agora nós vamos conhecer mais dois termômetros digital. Veja, esses termômetros, eles são bem conhecidos de vocês. O primeiro, ele está muito presente no nosso dia a dia, principalmente agora, né, com a pandemia, né, na rua, o tempo todo nós encontramos um termômetro desse. Esse termômetro é um termômetro digital e ele serve para medir a temperatura corporal. Esse segundo termômetro, ele também é um termômetro digital, ele serve para medir a temperatura do ambiente. Como nós já vimos, a unidade de medida de temperatura é o grau Celsius, e o símbolo é esse daqui, esse C com a bolinha. Indicamos 1 grau Celsius por 1 grau Celsius, usando o símbolo, certo, turma? Agora nós vamos falar sobre temperatura máxima e temperatura mínima. Você já deve ter escutado nos noticiários frases parecidas como esta. Hoje, a temperatura máxima foi de 31 graus Celsius e a mínima foi de 25 graus Celsius. Mas na mensagem escrita na televisão, a notícia aparece dessa maneira.
Hoje, a temperatura máxima foi de 31 graus Celsius e a mínima foi de 25 graus Celsius. Perceba que a mensagem ela aparece com símbolo e não com as palavras. Turma, para continuar explicando esse conteúdo sobre temperatura máxima e temperatura mínima, vocês sabem o que é isso? A temperatura máxima é a mais alta e a temperatura mínima é a mais baixa. Então, máxima e mínima é a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa que determinada cidade terá em um determinado dia. Ou seja, uma previsão do tempo, algo envolvendo o futuro. Então, vamos ler aqui esse exemplo, que vai falar sobre temperatura máxima e temperatura mínima. Ele está presente no seu livro, lá na página 142. Se quiser abrir o livro para acompanhar, será muito bom. Questão de número 1. Observe as temperaturas máximas e mínimas registradas em duas cidades alagoanas em janeiro de 2018. Então, veja que em Arapiraca, a máxima, a temperatura mais alta, foi de 33 graus Celsius. E a temperatura mínima, ou seja, a temperatura mais baixa, foi de 22 graus Celsius, tá, turma? E em Teotônio Vilela, a mais alta foi 30 graus Celsius e a mais baixa foi 24 graus Celsius. Isso é a temperatura máxima e a temperatura mínima. Agora, pessoal, na questão 2 da mesma página, tem uma outra questão e nós vamos resolver para que você entenda o que essas setas significam. Leia o que o repórter do tempo está falando. E depois, complete o painel eletrônico com a informação sobre as temperaturas máximas e mínimas. Hoje, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima prevista é 36 graus Celsius e a temperatura mínima é de 21 graus Celsius. Vamos ler a pergunta. O que significa essas setas no painel? Turma, a seta vermelha, ela está indicando a temperatura máxima e a seta azul está indicando a temperatura mínima, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o que é a temperatura máxima, que é a temperatura mais alta, e a mínima, que é a temperatura mais baixa daquele dia. Agora, turma, vamos falar sobre as medidas de capacidade, tá ok? Então, vamos lá. A quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente é chamado de capacidade. Para medir a capacidade de um recipiente, utilizamos a medida chamada de litro. Olha só, a simbologia do litro é um L. O uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litros, como, por exemplo, gasolina, tinta, leite, água, suco, refrigerante, azeite e outros. Muitos produtos que compramos são medidos em litro ou mililitro. A exemplo disso, o suco, a água e o leite. Por isso, é muito importante compreendermos a relação entre essas unidades de medida. Veja na jarra abaixo que, de um lado, temos a escrita de 1 litro, veja, aqui tem 1 litro, e na mesma marca do outro lado, temos a escrita de 1000 mililitros. Isso ocorre porque 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, vamos observar a ilustração, turminha. Nós temos aqui essa jarra e ela diz que aqui dentro cabe 1 litro, tá? Nessa marquinha. Veja que na mesma marquinha da outra jarra, que é idêntica a essa outra jarra, diz assim, que na mesma marquinha cabe 1000 mililitros. Aqui cabe 1000 mililitros e aqui cabe 1 litro. Isso acontece por quê? Porque 1 litro é igual a 1000 mililitros. Se você tem 1000 mililitros, você tem 1 litro. Nesta aula, aprendemos que há uma relação entre as medidas de capacidade de litro e mililitro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Olha a simbologia do litro, é um L, e do mililitro, ml. Observando a jarra ao lado, percebemos que na mesma marca que está
um L também está o 1000 ml. Podemos afirmar que a jarra abaixo possui capacidade de 1 litro ou 1000 mililitros. Veja, aqui nós temos uma jarra. Nessa marquinha ele diz que aqui cabe 1 litro e 1000 mililitros. Então, aqui dentro cabe 1 litro e 1000 mililitros, porque 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros, ok? Ou 1000 ml. E aí, turminha, gostaram da explicação? Gostaram do assunto de hoje? Veja que nós conversamos sobre as medidas de temperatura e também sobre as medidas de capacidade. Agora, chegou o momento em que nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, vamos resolver a questão de número 1, da página 140. Vai falar sobre medidas de temperatura. Então, vamos lá. Eu vou começar a leitura da questão 1, que diz assim: no dia 17 de janeiro de 2018, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura da cidade do Rio de Janeiro variou de 22 graus Celsius a 39 graus Celsius. Observe a imagem abaixo. Então, vamos observar aqui essa imagem. Qual é a temperatura registrada no termômetro de rua? Então, observe, turma, aqui na ilustração, nós temos o termômetro de rua. Qual é a temperatura que está sendo registrada aqui? Isso mesmo, 23 graus Celsius. Então, a resposta aqui é 23 graus Celsius. Observe que aqui na questão ele diz, indicamos 1 grau Celsius por 1 e o símbolo do grau Celsius. Ok, turma? Pessoal, vamos agora para a página 194. Nós vamos resolver uma questão que vai falar sobre as medidas de capacidade. E eu vou fazer a leitura da questão de número 1, que diz assim: observe os rótulos das embalagens e responda às questões. Então, nós vamos observar aqui, ó, essas embalagens. Nós temos uma embalagem de 2 litros, não é isso? Uma de 355 ml e outra de 1 litro. Na letra A, ele pergunta: em qual das embalagens cabe maior quantidade de líquidos? Olha só, turma. Em qual dessas embalagens cabe uma maior quantidade de líquidos? Isso mesmo, é na embalagem de 2 litros. Na embalagem de 2 litros, cabem uma maior quantidade de líquidos. Turma, agora chegou o momento de anotar as páginas da atividade do dia. Você vai resolver as questões da página 194 e 195. Depois, vai resolver as questões da página 140 e 141. Assim que você terminar de resolver essas questões, envie para a sua professora. Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!